Seguindo uma tendência mundial, com o Papa à frente, o Brasil se uniu em oração no domingo a pedido do presidente. Quanto mais pessoas orarem, melhor, diria qualquer pessoa religiosa. Mas o que diz Deus em sua palavra? Ezequiel 8:16 a 18. Por isso também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O que faria com que um Deus de amor, o Pai legítimo de Jesus Cristo, que nos ama tanto e deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz, dissesse com todas as letras, ainda que gritem aos meus ouvidos, com grande voz, todos unidos, gritando, assustados: contudo, não os ouvirei? Porque neste momento ele não ouviria a voz dos que se dizem seus filhos? Como um pai de amor que conhece a razão, ele mostra o futuro. Ezequiel 8:16. De costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Deram as costas ao verdadeiro culto, ao verdadeiro templo de Deus. E Cristo, o verdadeiro e único sacerdote, que oficia no templo celestial, tem sido negado pelo seu povo, e um templo romano com um sacerdote meramente humano tem se levantado, roubando de Cristo o verdadeiro sacerdócio. O Deus que estão clamando é o Deus Sol. O verdadeiro Deus se identifica como aquele que nos criou e que descansou no sétimo dia, o sábado, e procura nos lembrar que, embora você seja sincero, sua oração está indo para a pessoa errada. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 20, versos 8 a 10. O verdadeiro Deus, o Deus do sábado, que com o seu próprio dedo escreveu seus mandamentos, está sendo também substituído por um Deus estranho, que mudou os mandamentos dele. E em seu lugar apresenta o Deus Sol, ao te convidar a guardai domingos e festas. Pois o domingo, o Sunday, ou o dia do sol, é um dia contrário ao dia que o Criador te pediu que guarde. Deus afirma que não vai ouvir a oração. Daqueles que de costa para o verdadeiro templo adoram ao Deus Sol, pela simples razão de que estas orações não estão sendo enviadas a ele. O Papa ora e convoca a todos a orar a Maria, uma mulher exemplar, mas um ser humano mortal, que não podem proteger ninguém, enquanto se esquecem do verdadeiro Criador. Deus não pode ouvi-lo, pois não irá contra a sua palavra. Romanos 1, 23 a 25. E mudaram a glória do Deus incorruptível. Em semelhança da imagem de homem corruptível, mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas então, o que fazer? Segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se humilhar. Fazer parte de uma igreja não faz de você um cristão. Não importa se você tem 1 mês ou 40 anos de igreja. É preciso ser humilde. Como Saulo, e está disposto a abrir mão de tudo que aprendeu de errado nas igrejas. E começando por aceitar a palavra de Deus como regra absoluta de fé. E não os ensinos de papas, padres ou pastores. Reaprender tudo. Orar, não rezar. A oração é abrir o coração a Deus, contando a Ele seus problemas, suas dificuldades e, acima de tudo, apresentar seus pedidos a Ele. A reza é uma repetição de palavras. Condenada por Cristo, que diz em Mateus 6,7, e orando não useis de vãs repetições. Como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Rezar 10 Ave-Marias e um Pai Nosso.
não é orar. Não serão ouvidos, diz a palavra de Deus. Buscar a minha face. É preciso buscar a face dele. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por favor, entenda isso. Conhecemos as pessoas pela face e nos tornamos amigos delas. Pelo caráter que possuem, Deus está dizendo que não estamos conseguindo identificar Ele. É na face de Cristo que identificamos Deus, mas vamos conhecê-los mesmos? Pelo caráter, pois disse Cristo, quem vê a mim, vê ao Pai. É a lei de Deus que expressa o caráter deste Pai. É preciso conhecê-lo. Para ter a certeza que as minhas orações realmente estão indo até Ele. Lembra-se que o faraó do Egito não conseguia parar a epidemia de pragas que assolou o Egito. E a razão disso foi confessada por ele mesmo quando disse: Não conheço o Deus de Israel. Assim, ele e todos os sacerdotes oravam ao Deus Sol, mas as pragas não cessavam. Se converter dos seus maus caminhos. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração se torna abominável. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Isto é muito importante. Por favor, entenda que foi o pecado, a transgressão da lei de Deus dada no Éden. O mau caminho escolhido por Adão e Eva é que trouxe toda a maldade sobre a terra. A morte, a dor, as epidemias e doenças que assolam a humanidade são resultado do pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Deus deu 10 mandamentos simples, entre os quais está a proibição à adoração de imagem e a santificação do sábado do Senhor. Não há mais tempo e nem espaço para desculpas. Procissões e rezas onde se levam imagens de Maria ou de qualquer santo. Com a desculpa que é apenas para venerar a guarda do domingo. Ou de todos os dias, como se Deus fosse obrigado a aceitar o que eu determino. Não chegarão a Deus, pois sua lei proíbe o roubo. E Deus estaria roubando a oração que você envia para outro se a tomasse para si. Ele não faria isso. Desviar os ouvidos de ouvir a lei dele torna a sua oração abominável. Então, por amor à tua alma, não rejeite esta palavra. E aceite a lei de Deus, os 10 mandamentos que você encontra em Êxodo capítulo 20. Isso irá demonstrar que você é um verdadeiro convertido, alguém que se voltou dos maus caminhos. E passou da desobediência à obediência, e fará com que ele seja identificado como a quem vai a sua oração. E então virá o resultado que você espera. Então eu os ouvirei dos céus. E perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Ao aceitar as condições propostas. Deus ouvirá a oração, perdoará os seus pecados, perdoará a transgressão da sua lei, e então... Somente então sarará não apenas o Brasil, mas a terra toda. O mundo está sendo convidado a unir-se em oração a um Deus que não é um Deus verdadeiro. E por mais absurdo que te pareça, essa união trará um decreto de lei. Completamente contrário às leis de Deus. Você será forçado a pisar a lei de Deus. Para honrar a lei dos homens, terá que aceitar o dia de adoração ao sol, o domingo, como dia de descanso, e será obrigado a honrar aquele que o estabeleceu, como sendo o Deus da terra toda. E terá que decidir. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. sabemos que a maioria não vai aceitar esta mensagem, pois não haverá uma conversão universal. Mas a mensagem é a ti, que a está escutando neste momento. Acaso tornei-me vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Gálatas 4,16.
Por amor a Cristo, por amor à sua alma, não rejeite esta mensagem. Deus te dê sabedoria para fazer a escolha certa. Se você consegue entender que esta mensagem é verdadeira, se você está cansado de ir para a igreja e voltar mais vazio do que quando nela entrou, se você sente que falta algo na sua vida espiritual e quer crescer em sabedoria, graça e verdade diante de Deus, acima de tudo, se você quer conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, conforme são revelados na Bíblia, inscreva-se no nosso canal. Acompanhe as mensagens que diariamente são colocadas aqui. Basta um clique e sua vida pode mudar de verdade. Lembre-se, Jesus não disse procure uma igreja e seja membro dela. O que ele disse foi: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ide e fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Só um clique. Pense nisso e que Deus seja contigo.